em Cristo nos abençoe. Que prazer e alegria estar junto nessa noite, momento de adoração e louvor. Deus derrama suas bênçãos sobre cada um de nós nesse momento. É muito gratificante a gente, como família de Deus, se encontrar para esse momento especial. Nessa noite eu trouxe uma meditação. A Bíblia é toda conhecida e a gente às vezes é necessário repetir sermões, né? Porque não pode pregar toda vez pregar um sermão diferente. Eu creio que nós vamos tirar algumas lições desse texto bíblico, João capítulo 8. É um assunto muito conhecido, mas às vezes podemos tirar lições especiais para a nossa vida espiritual. Abra a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 8, e a gente vai fazer uma oração. Vou encontrar minha reverência, vamos orar. Poderoso Deus eterno, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, santificado e glorificado é o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tu nos concede e pelo privilégio de, nesse momento, a tua palavra falar com cada um de nós. Derrama sobre nós o teu Espírito, nos dê sabedoria para falar e para ouvir, e que esta palavra falada, esta palavra ouvida, ela fique dentro do nosso coração e o teu Espírito venha nos instruir e nos usar para a glória do teu nome. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos ler o versículo, capítulo 8, versículo 7. Que diz assim: como insistindo na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Pois bem, esse capítulo está contando uma história de Maria Madalena. Maria Madalena, ela era judia, mas era uma jovem muito perseguida na sua região. E os judeus, ele era uma pessoa, naquela época eles tinham muito costume fora da Bíblia, mas eles eram metidos assim desmantelados. De acordo com a história, muitas vezes eles já tinham tentado violentar aquela jovem, até que um certo dia aconteceu, não naquele flagrante que ela foi pega no flagrante de adultério, e ela se injuriou tanto que saiu da sua cidade e foi morar numa cidade chamada Cidade Magdala. O nome da cidade, Magdala. Chegando na cidade de Magdala, Maria ela foi procurar emprego e achou que esse emprego, mas não deu certo. E já fazia dias que ela estava naquela cidade, até que alguém olhou a sua aparência, uma jovem muito bonita, e ela convidou: por que você não vai para uma boate? Aqui a gente ganha muito dinheiro, é muito bom, você é nova, é bonita, é linda. Certo, mas ela estava desiludida que não tinha aonde trabalhar. Maria aceitou trabalhar vendendo seu próprio corpo naquela boate. Pois bem, como ela era uma mulher que enchia os olhos de todo homem, e aí começaram a chamar ela Maria de Magdala, por isso que deram o título de Maria de Madalena, por causa da cidade de Magdala. Quando ela retorna de novo para a Judéia, estava deram em cima de novo, deram em cima até que chegou aquele momento que eles armaram tudo direitinho, no intuito que ela fosse apedrejada e também no intuito para que pegasse Jesus numa falha.
Ainda hoje tem gente assim. Tem gente que pega um texto bíblico para testar os outros, para criticar os outros usando a própria Bíblia. Eu conheço uma pessoa, eu não sei se ele mudou. Até que uma vez um irmão já bem idoso, mais idoso que eu, ele repreendeu ele e disse assim: olha, isso é obra de Satanás. Deixa de usar isso para estar provocando os irmãos. Eu não sei se ele deixou, mas era aberto para fazer isso. E assim, os judeus fizeram isso. Ele iludiram aquela jovem, planejaram tudo, e no momento do flagrante, eles pegaram aquela mulher e levaram à presença de Cristo. Chegando na presença de Cristo, ele disse: olha mestre, de acordo com a lei de Moisés, essa mulher foi pega em ato de adultério, e de acordo com a lei, ela tem que ser apedrejada. E tu, o que diz? Jesus não respondeu nada. Ele passa a mão na areia e começa a escrever o nome de cada um e o pecado de cada um. E eles começaram a olhar, e agora já começaram a olhar um para o outro, um olha para aqui, outro para lá, e aquilo foi se retirando um por um, até que foi o último. E Jesus, antes de ele sair, Jesus disse: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como todos tinham o mesmo pecado da mulher que eles estavam acusando, então saiu de um por um, só ficando Jesus e a mulher ao seu lado ali. Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, eu não sei, ninguém te condenou? Eu disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não pegues mais. Quando Jesus disse para Maria Madalena: vai e não pegues mais, Jesus estava citando um texto de 1 João, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quando Jesus disse para Maria: vai e não peques mais, ele disse: olha, vai e guarde os mandamentos de Deus. Ali estava completando a 7ª vez que Maria se encontrava com Jesus. Eu sei que ela fez até algum voto, como no nosso meio, na nossa família acontece. A pessoa recebe o Evangelho, e ele crê no Evangelho, aceita Cristo e desce do tanto batismal, mas por algum destino da vida, ele se retira da igreja e depois ele volta. Aí às vezes, quando uma pessoa se rebatiza 3, 4 vezes, para muitos já é um escândalo. Eu já vi e ouvi pessoas escandalizadas com essa cena. Se fosse no tempo de Maria, era um escândalo muito grande. 7 vezes. Você sabia, irmão, que eu considero esse tipo de pessoas corajosas, pessoas que confiam em Deus e que querem em Cristo Jesus vencer a maldição do pecado. É verdade. Quer vencer o pecado. Então Maria chegou um momento e agora ali foi usada pelo Espírito Santo, e vocês sabem da história da gratidão dela. Quando Jesus estava na casa daquele fariseu, onde derramou ali um bálsamo de 300 denários, é muito dinheiro, hoje, mais ou menos no valor de 15 mil reais, ali foi a gratidão dela e despejar aquele perfume na cabeça do Senhor Jesus. Pois bem, que lição nós devemos tirar daqui? Primeiro, se nós ficássemos na presença de Jesus hoje, o que queria escrever de cada um de nós de frente com Ele? O que queria botar no chão ali? Talvez não seja um pecado de adultério. Cada um ele tem desejo, atitude.
diferente, ponto forte, ponto fraco. Isso é Davi, né? Sabe que Davi era um homem muito segundo o coração de Deus, mas caiu feio, cometeu 3 pecados graves num só. Mas Davi, Deus conhecia o coração dele, e ele agora se derramou aos pés de Deus, de Cristo, e daquele dia em diante, a história de Davi é uma história firme e equilibrada diante de Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos no momento de nós fazer uma reflexão na nossa vida espiritual. Parar para pensar, se eu me encontrasse hoje com Jesus e ele fosse escrever na areia, o que ele ia me advertir? O que está faltando na minha vida? Maria, daquele dia em diante, ela passou a ser uma pessoa diferente. Ela passou a ser uma mulher que deu a sua vida para a causa de Deus. E nós? Como está sendo a nossa carreira espiritual? A nossa dedicação na obra de Deus? Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos num momento crucial. Olha, irmão, está tão perto, mas tão perto de nós entrar numa grande provação. E se nós não estivermos agarrados com Cristo, para que possamos ser batizados com o Espírito Santo, é triste, mas vamos ficar de fora. Maria, eu acredito que ela aceitou, ela buscou e ela correu atrás do batismo com o Espírito Santo. Nós temos que fazer o mesmo. Maria é um exemplo para a nossa vida, porque ela se doou, ela se entregou na causa de Deus. Amém. Eu gosto de assistir vídeo de alguns pastores, e a gente ouve muitas histórias, e uma delas que eu estou muito ligado é com respeito à questão. É uma coisa que ninguém prega na igreja. Não pense todos que vão se salvar, todos que vão para o céu. Nós vamos passar por uma grande provação. Eu não sei por que a liderança da igreja não está pregando isso, irmão. Eu não sei por que. Nós estamos se aproximando do momento que muitas pessoas vai deixar o emprego e vai servir a besta velha, vai adorar a besta. É muito. A igreja tem que ser divertida disso, não é mais de flor não. Salvação custa caro. A Bíblia diz que a nossa vida espiritual, ela tem que ser provada como o ouro na mão do ourive. Nós até estudando uma lição falando sobre crisol, onde apura o ouro. Vou lembrar dessa lição. Nós estamos num momento, o anticristo ele já fez 2 reuniões, e estão se reunindo aí agora para ir sabe aonde? No monte aonde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ele se reuniu agora com centenas e centenas de pastores, fazer uma revisão na Bíblia, porque a Bíblia nunca foi revisada e tem que fazer uma revisão. Para quê? Tirar o mandamento do sábado e guardar domingos e festa de guarda. Essa é a revisão que o anticristo vai fazer. Se existe um momento que nós temos que estar com o joelho no chão, pedir que Deus nos batize com o seu Espírito, o momento é agora. Não é mais momento de brincadeira. Acabou a brincadeira. Para quem quer se salvar, acabou. E outra,
No livro Eventos Finais, eu não sou muito leitor de profecia, mas no livro Eventos Finais, eu já li com pastor, tem 2 capítulos, só a senhora White advertindo como sair das grandes cidades e procurar lugar para plantar batata. Você sabia que nós estamos chegando no momento que vai faltar alimento? Nada acontece por acaso. Agora teve a política aqui, que nunca acabou a fofoca de política, e não roda. O ministro foi lá, prendeu 200 caminhões que fazia frete, montou não sei quantos empresários que mexem com a agricultura, ninguém plantou nada. Eu fui comprar no comércio essa semana, o rapaz disse, rapaz, essa mercadoria aqui está cara. Disse, já me avisaram que vai faltar. Inclusive, uma das mercadorias que está faltando daqui um dia é arroz. Feijão também vai faltar. E eu vi um camarada pegou o barro, amassou, fez um tijolinho desse tamanho e mostrando para os ministros do Supremo: aqui em Magote de Matuto, daqui um dia não tem mais arroz para vocês comer, vão comer barro. Aí eu lembrei da profecia. Por isso que a senhora White, ela clama, ela faz clamar dele. Saia da cidade, em primeiro lugar, para que tenha uma boa comunhão com Deus. Saia da cidade para educar os filhos de vocês. Nós não estamos mais em momento, irmão, de sonhar com faculdade, fazer faculdade. O nosso momento agora é sonhar e receber o batismo com o Espírito Santo, para se tornarmos uma Maria de Magdala, uma Maria Madalena, preparada para a glória eterna. Amém. Esse é o momento para nós. Esse sonho de faculdade, sonho daqui não sei quantos anos, para quem quer se salvar, acabou. Eu estou falando isso, irmão, porque o que eu tenho visto, 2023 que nós estamos, o Rodrigo Silva via no programa de enquete, aqueles programas de só pergunta pesada, né? E ele estava no programa de enquete e o rapaz perguntou para ele: Rodrigo, como tu é muito estudioso, eu vou te fazer uma pergunta e quero a resposta. No teu ponto de vista, quando será o decreto dominical para nós aqui no Brasil? Diz: olha, eu não vou responder para vocês como igreja adventista. Eu vou responder como pastor, como teólogo, como Rodrigo Silva. Em 2024, no Brasil, nós já estamos com o decreto dominical. 2024, está tudo pronto. Tudo pronto. E a profecia que agora mesmo eu conversei com o irmão da nossa igreja. Ele é um irmão antigo, tem mais de 50 anos de adventista e estuda muito profecia. Aí nós fomos conversar nesse assunto. E eu falei para ele, o pastor Viana me falou, que eu vi um pastor português pregando sobre o assunto. Ele disse: olha, a maioria dos pastores não estão aceitando e estão criticando quem está pregando. No dia do campo de Belém, tinha um sabidão lá, falando desse assunto, fiquei de fora. Como eu não sou sabido mesmo, fiquei de fora. E na hora que eu pregava fora do banco, eu vou provar para ele que está tudo errado que eles estão conversando aqui. É os cabos que é bom de Bíblia, isso, de profecia, se exalta. Aí eu fui para Fortaleza, mas a mulher, e eu voltei para tratar do negócio aqui, e na segunda de manhã, quando eu abri o portão, ia passando dos anciãos. Irmão, faça favor, entra aqui. Aí você tem aquele conjunto de cadeira que tem na garagem, irmão. E aí sentamos, eu quero conversar sobre aquele assunto que você estava conversando. Eu vou te provar na Bíblia que é o contrário que você estava falando. Aí peguei a Bíblia, li o texto, mandei ele ler, tornamos reler. Aí eu fiz a aplicação, peguei o texto, diga agora. Irmão, nossa compreensão está errada ali, você está certo. Eu digo: olha, a sabedoria
sabedoria do homem em si, é loucura diante de Deus. Sério, você tem razão, você está certo. Você está dizendo que é verdade mesmo. Agora eu entendi. Irmão, não vá com conversa de ninguém. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos. E o momento é esse. Nós não sabemos o dia que nós vamos parar de respirar. Nós não sabemos. Devemos sempre lembrar dessa fase. Na hora de ajoelhar, clamarmos por Cristo, vamos ouvir aquela voz como Maria ouviu ali: vai e não pegues mais. Sempre deve estar aqui na mente de cada um de nós. Às vezes a pessoa pensa assim: não adora imagem, não adora mulher. Tem um católico que não trai a mulher e nem adora imagem. Não adora de jeito nenhum. E lá tem muito mais preparado do que a maioria de nós aqui fora, aqui dentro. Tem muito. Então, meus irmãos, vamos chegar um momento que nós não vamos nem poder comprar e nem vender, nem ir ao médico, não temos direito de ir ao médico. E agora? Cidade grande, não tem um lugar para plantar nem um caroço de feijão, e aí o diabo sabe trabalhar, os arredores da cidade estão tudo invadido de campo, tudo invadido. Eu conversando com uma moça que tem uma casa pegada ali, que era até depois. E aí, eu falando, lá tem uns prédios que carrega muito bonitinho. E eu faço 12 bonitinhos para vender. E aí eu perguntando se tinha muito bonitinho, lá ela disse: não, o bonitinho estão secando no pé. Se você não sabe o que é não, ela disse: não sei. Eu digo: é o veneno que eles usam no campo. E o ar leva, aí arrebenta no bonitinho, não madura, acaba com tudo que é aveia e arrebenta com tudo. As abelhas não produzem, acaba com tudo. Onde tem, em redor do campo, uma légua para você não ver, uma casa de marimbondo, morre tudo. Aí nada produz. Como Deus é muito sábio. Olha quanto santo a senhora White vem avisando essas coisas. Mas isso não é pregado na igreja. Arriba nós que já viu um sermão desse por aqui esse dia, avisando a igreja do perigo que nós estamos correndo. Quem já viu? Não vê não. Hoje a maioria das pessoas quer pregar, contar história bonita. Aí, sermão bom. Quando não toca no pecado da gente, eita, mas esse sermão hoje foi bom. Mas se tocar no pecado, meu filho, aqui não diz nada. Quando chega em casa, a pregadorzinha do saco. Nós estamos falando da vida dele. Graças a Deus que Maria Madalena, apesar de ter passado por uma vida muito difícil, enfrentou dificuldade, mas no momento certo, o Espírito Santo converteu aquela jovem, e é um exemplo na história da pregação do Evangelho. Jesus disse: olha, aonde ser pregado o Evangelho, essa cena vai ser lembrada. Aonde ser pregado. Deus é muito misericordioso, irmão. É muito misericordioso. Nós vamos se salvar só pela graça de Deus. Primeiro, irmão, vai vir um decreto, que seja em 2024 ou 2025, vai vir um decreto. Sabe para quê? Ninguém vai proibir ninguém comprar ou vender nada. O mundo vai nos observar. O mundo vai nos observar. E ele vai ver que vai ter um grande grupo
que não está trabalhando no sábado. Aí logo vem um decreto proibindo comprar e vender. Eu tenho um filho, ancião de igreja, outro dia eu conversando com ele, meu filho, todo crente que quer se salvar vai ter que sair da cidade, ou sai ou vai adorar a Deus. Não, papai, não é assim não. Diga não, meu filho, não, senhor. Vai ficar gente para pregar o evangelho. Como? Pregar o evangelho como, meu? Quando vier o decreto de proibir comprar e vender, ninguém está mais pregando o evangelho, não. Não tem, eles já fizeram a revisão da Bíblia e vai sair. Olhe lá se cada religião revisar sua própria Bíblia. Eu vi um pastor falando, nós temos que comprar Bíblia com papel durável, que seja resistente, porque vai chegar um momento, eles vão proibir a casa publicadora copiar a Bíblia, vão proibir. É o momento da fé. Olha que a gente saiu do grupo de crente no chapadão desse aí, espere de serra. No momento de esperar Deus mandar a comida através do anjo, como mandou para Elias. É fé, irmão. Lembre quando fui para a destruição de Jerusalém, Jesus disse, olha, vocês orem, para que a fuga de vocês sair daqui não aconteça nem no inverno nem no sábado. Por quê? Porque no sábado estava todo mundo na igreja, e era pego de surpresa, não ficavam vivos, e no inverno era ruim de sair. Aqueles eventos da destruição do templo ali em Jerusalém é figurando a segunda volta de Cristo, uma coisa simbolizando a outra. Quero repetir o que eu falei da agora. Se existe um momento de nós clamar e correr atrás, fazer a nossa parte pelo batismo do Espírito Santo, é agora. Está chegando uma lição aí. Começamos a estudar uma lição falando nós como mordomo de Deus, cuidar das coisas de Deus, administrar as coisas de Deus. E uma é pregar o evangelho. Eu estava conversando com o irmão aqui atrás, mas não é pregar o evangelho com brincadeira, que estão pregando aí, não dá certo não. Deus vai cobrar de cada um que está fazendo isso. Deus vai cobrar. Eu nunca vi, mas tem um comportor que me falou que leu no livro da Sr. White aquela frase que alguns gostam de dizer assim, que vai se perder a igreja, um pastor, com tudo. O irmão vai ler no livro da Sr. White. Eu nunca li. Pelo preparo que eu estou vendo, vai acontecer. Já falei isso aqui uma vez. Para onde eu ia, eu estou pegando advertindo os irmãos. Irmão, é hora de brincar com a palavra de Deus. Irmão, fazer o evangelismo, não ensinar a pessoa a guardar o sábado, não estudar com a senhora, a modesta cristã, para a pessoa vir para cá com um tanque, para batizar de brinco na orelha. Eu repreendi um obreiro bíblico lá em Fortaleza, é famoso. Irmão, para mim isso é uma vergonha. Você, como missionário, batizar uma pessoa, vai descer do tanque batismal de brinco e passar não sei quantos anos na igreja usando brinco. Para mim é uma vergonha. Eu não chamo gente assim de obreiro bíblico nem de missionário. Eu não chamo. E os estudos que estão vindo aí, já não tem mais o estudo da modéstia cristã, já não tem mais o estudo do milênio, já tem um bocado de estudo que já tiraram. E os pastores não querem pregar mais mandamento para ninguém não. Vou contar uma coisa para vocês bem aqui. Lá no Marabá nós temos um irmão, que graças a Deus foi eu que preguei para ele, já tem 40 anos, e ainda hoje ele está na igreja. A família saiu por casa, só tem uma filha com ele. Graças a Deus.
E ele foi participar do evangelismo lá no Marabá e foi embora. E botaram ele para colecionar a lição de cada noite dos estudos, para dar uma folhinha para cada participante do evangelismo. Ele estava assim de gente. Quando deu a lição de número 7, o pastor veio primeiro e pegou a lição de número 7 e escondeu. Para não ensinar os 10 mandamentos, para batizar muita gente. Isso aqui é coisa séria que eu estou contando. O que aconteceu? Quando o irmão foi colecionar, não estava mais a lição de número 7, não estava em nenhum dos blocos. Em nenhum. Aí ele chamou aquelas pessoas que auxiliavam o trabalho e perguntou para um, perguntou para outro, perguntou para outro, até que descobriram que foi o pastor que tinha tirado a lição. Para não ensinar o 10 mandamentos, porque muitas pessoas iam deixar de se batizar por causa do sábado. E hoje os pregadores não estão mais aquele apelo, aquele chamar bem a atenção da pessoa para que o Espírito Santo comece a trabalhar ali. O pastor não está mais fazendo isso não. Só que vai pagar caro. Isso pode correr o risco da perda da salvação do indivíduo. O negócio é sério. O negócio é sério. Jesus no livro de Mateus que nós temos que ir ensinar todas as coisas. Aí o camarada vem lá, faz o evangelismo, ensina alguma coisa, está batendo com o que Jesus está falando, irmão? Não está. Virou brincadeira de mau gosto. Eu pergunto para vocês, ser sincero, isso é a ação de quem quer receber o Espírito Santo? Essa pessoa que está fazendo um trabalho desse jeito, ele tem a orientação do Espírito Santo? Não tem. Ele está fazendo do jeito que ele quer, mas não está sendo orientado pela palavra do Senhor. Todos nós, irmãos, falta alguma coisa na vida para que o Espírito Santo venha nos aperfeiçoar. João escreveu lá em 2 João que nós ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele vier, nós veremos a sua face como ele é. É porque nessa caminhada, quando você mais se aproxima, nós devemos encarar com seriedade a nossa vida espiritual. Assim como Maria é uma jovem e ela vivia uma vida de devassidão, de prostituição, mas chegou um momento que ela teve que encarar com seriedade o seu compromisso diante dela em Cristo. E para nós o momento é esse, irmão. Esse é o momento. Esse é o momento. Se nós não fizermos isso, a gente continua pregando, continua fazendo o trabalho, mas não tem efeito. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. E eu já li isso de Espírito Profecia. Que logo antes das pragas, quando a igreja já tiver 50% e mais um batizado pelo Espírito Santo, se nós estivermos vivos ali, quem estiver vivo ali, vai ter o privilégio de abrir a Bíblia. Isso é antes do compra e vende, antes de proibir comprar e vender. A gente vai abrir a Bíblia e pregar um trecho da Bíblia e vai se converter centenas e centenas de pessoas, como aconteceu no Pentecostes, porque nós vamos estar batizados com o Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória a Deus. E outra coisa, às vezes a pessoa pode ficar com medo. É o momento de dar glória a Deus. A Bíblia, o Espírito de Profecia diz que quando, já depois do decreto de morte, que eles vão que não pode comprar nem vender, e aí vem o decreto de morte. Vai sair os grupos de adventistas e vem o grupo de polícia para pegar e eliminar.
A gente vai ficar numa distância, não tem aquela película no vidro do carro. Quem está dentro do carro enxerga quem está fora, mas quem está fora do carro não enxerga quem está dentro do carro. Vai ser daquele jeito. Tem um monte de adventista lá, às vezes e vão andando nos povoados, em vila, porque o evangelho vai ser terminado de pregar assim. A gente vai sair com correção. Por onde vai passando, é o último momento da vida. O pessoal vai se convertendo na pregação que a gente vai pregar para eles. Porque o Espírito Santo é quem está nos usando. Amém. Resumindo, a gente vai estar lá e eles passaram aqui agora. Aí a gente está enxergando eles aqui e eles vão se aproximando, aí de repente vai aparecer uma pequena nuvem e vai dar aquele estrondo tão grande que não fica um em pé para contar a história. Vai chegar um momento, nessa época, por acaso eles pegaram um irmão que já está batizado pelo Espírito Santo e ele puxar a espada ou ele pegar a arma. Diz o Espírito de Profecia que aquela arma ela vai se derreter como se fosse uma paia de coqueiro, já bem velhinha, que você faz isso e ela se despedaça. Não tem efeito para os batizados do Espírito Santo. Agora, vai morrer muitas pessoas? Vai. Muitos vão ser presos, mas a maioria vão ficar livres e sãos, porque o Espírito Santo vai protegê-los dos ataques de Satanás. Irmão, eu louvo a Deus, apesar da minha fraqueza, eu gosto da Bíblia, pensar, ler o texto, o contexto. Para mim, às vezes, falar besteira. Só peço coisas assim, pastor, se a pessoa falar uma coisa que não está, estou logo repreendendo. Pode ser quem for, pode ser o pastor. Se não tiver de acordo com a Bíblia, está errado. Está errado. E eu digo de peito aberto, o modo de evangelizar hoje está errado. Isso não é da vontade de Deus. Pode vir quem vier para me contestar. E eu vou provar que está errado. Então, meu irmão, se você não se consertar, você vai se perder. Você vai pagar diante de Deus. Vai pagar para Deus. Não é brincadeira não. Não é brincadeira. Aí a igreja, você sabe que a dificuldade de batismo, de bautismo, vai para lá e vai para a pregação do Evangelho. As ofertas que vende, quando vai formar um evangelismo, aí cata tudo que tem. Não tem um plano, ainda não tem, pode ser que vai vir. Aquele plano, como juntar a cesta para procurar aquelas pessoas necessitadas para doar uma cesta para ele. Um plano específico. Aí quando Babilônia começa a fazer a festa no fim do ano, aí a mutirão de Natal. Eu não participo dessa coisa aí. Eu não participo dessas coisas. Uma igreja lá, no Distrito 1, me convidou para pregar um sermão e falar sobre esse assunto. E eu fui para Fortaleza e não pude pregar esse assunto. Você sabia que Natal não é coisa de Deus? Não, irmão. Se não é coisa da Bíblia, não é coisa de Deus. Não existe isso. Mas tem pastor que diz que pode até botar o presépio da igreja, pode botar tudo. Pelo amor de Deus. Para encerrar, eu faço mais uma pergunta para mim em primeiro lugar. Vamos pedir a Deus, irmão, a Cristo, que o sangue dele nos lave de uma maneira que nós possamos estar capacitados para receber a unção do seu Espírito a cada dia. O batismo do Espírito Santo, ele é dia a dia. Não é como alguns, eu congreguei numa igreja e
O pregador começa a pregar e começa a aquecer a coivada de fogo e começa a aquecer, um pouco tem gente sendo batizada. Não, a Bíblia não está ensinando que batismo do Espírito Santo é isso aí. Batismo com o Espírito Santo é eu me aperfeiçoar a cada dia na obediência à palavra de Deus. Isso é batismo com o Espírito Santo. Cada dia eu vou melhorando, cada dia você vai melhorando. Isso é batismo com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que peca contra Cristo, aquele que peca contra Deus, tem perdão, mas aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Que pecado é esse? Aquele que rejeita a orientação e a instrução do Espírito Santo. Quando nós rejeita e resiste e nunca aceita, isso é pecado contra o Espírito Santo, porque ele que converte o nosso coração, ele que vai nos capacitar para subir a Canaã celestial. Amém. Eu agradeço à igreja, o irmão ter me convidado. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos fazer a nossa parte como família, como indivíduo, como igreja. Que Deus em Cristo nos una na unidade, na unção do Espírito Santo, para que possamos fazer as coisas com perfeição e do agrado do nosso Pai. Amém. Deus nos abençoe muito, meu irmão. É o momento de nós, como igreja, se unir mais, ter unidade, ter comunhão uns com os outros. Comunhão, esse é o ponto-chave da nossa consagração com Cristo. Se andarmos na luz como Ele está na luz e mantermos comunhão uns com os outros. Você sabia que nós não temos mais comunhão uns com os outros? A ver igual no irmão, quando a gente vai saber, está com ele enterrado. Ninguém se visita. Às vezes à noite tem um probleminha no coração ainda. Eu digo uma coisa para os irmãos: se tiver aqui uma irmã que assiste a novela, o irmão tem outro também que assiste. Irmão, isso é coisa de espiritismo, coisa de demônio. Assistir filme, televisão, é coisa de demônio. Cuidado, meu Deus. Eu vou parar para você falar aqui, não passar até 10 horas da noite. A gente tem que falar, irmão. Nós somos um povo e nós não estamos aqui para ficar aqui, não. Nós estamos aqui para que Deus nos capacite para nós subir a Canaã celestial na segunda volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa vitória, que Ele faça de nós um vaso, um instrumento para a glória e o louvor do seu nome. Amém? Amém. Obrigado, que Deus nos abençoe.